Olá, boa tarde, meus irmãos. Aqui é o Samuel Nunes, da Igreja Presbiteriana em Dionísio, na nossa live, ou IPB Dionísio Live, como chamamos, né? Ainda não temos o nome oficial, mas vai ficando aí IPB Dionísio Live. E nessa tarde iremos falar sobre o preparo ministerial. Então eu peço que você aí que já vai sintonizando, vai já acessando aqui a nossa live, que você já vai compartilhando com amigos, com irmãos da igreja, com as pessoas com que você conhece, para que as pessoas possam aprender, principalmente aqueles que precisam ouvir sobre este tema tão importante para o preparo do ministro, né? Vai compartilhando aí nos grupos do WhatsApp, também aqui pelo Insta, e nós já iniciaremos daqui a pouquinho, né? Assim que o nosso convidado já entrar aqui, né? Tá? Então, esse é uma live da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Aço. Estamos aproximadamente 180 quilômetros da capital, Belo Horizonte, sudoeste de Minas, próximo aqui à cidade de Timóteo, de Ipatinga, e mais ao sudeste, o Espírito Santo, né? A cidade do estado do Espírito Santo aqui. Então, é um prazer e uma alegria tê-los aqui conosco. Você que vai entrando, vai deixando o teu nome, vai colocando o nome da igreja que você congrega e também o nome do seu pastor, para que a gente possa mandar um abraço para a igreja e para o pastor também, tá? Então isso é uma alegria para nós poder ter a sua participação aí, viu? Meu irmão, eu te mandei o link aí, é só você clicar participar. Só aguardando aqui o nosso irmão já entrar aí. E a gente já vai iniciar assim que o nosso irmão conseguir entrar. Oh, oh, boa tarde, meu irmão querido Daniel. Como que você Boa está? tarde, tudo bem? Graças a Deus, meu irmão. Feliz aí por você ter aceito o nosso convite. Tá? Deus te abençoe aí. É um privilégio para a nossa igreja ter aí a sua participação e ter as experiências que Deus te deu e poder compartilhar um pouco com o nosso público e com os irmãos aqui no Instagram, irmãos de variadas igrejas aí, viu? Como você está, meu irmão? O privilégio é meu aqui, né, de estar recebendo esse convite para poder ministrar sobre esse assunto tão importante, tão relevante para a igreja em si, na sua totalidade, e espero poder contribuir ao máximo para a congregação de Dionísio, né, e poder ajudá-los no que precisar e estar cooperando também para edificação dos irmãos e crescimento da Igreja de Cristo. E que Amém. seja o nosso propósito enquanto esse tempo vamos falar sobre esse assunto. Amém. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também aí pela tua igreja, o pastor aí, que certamente te liberaram aí para fazer essa live com a gente. Meus irmãos, vamos iniciar então o nosso momento aqui. Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Daniel? Casado, solteiro, tem filho, não tem? Igreja, que congrega, o pastor da igreja. Onde é que fica a igreja? Primeiro, uma biografia sua aí, inicial, para que o povo aqui possa te conhecer, Daniel. Sim, eu sou pastor presbiteriano, né, ainda licenciado pela Igreja Presbiteriana de Taquaruna, aqui do estado de Minas Gerais, e na zona da Mata Mineira, na região sudeste, e estou pastoreando atualmente, né, como disse, a Igreja Presbiteriana de Taquaruna, Minas Gerais. E comecei esse ano, formei no ano passado no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. E sou casado, né, casei recente, agora na dia 4 de maio, então ainda não tenho filhos, né, se Deus Rapaz, quiser. essa notícia é nova, hein? Essa notícia é nova, viu? Parabéns, viu? Então, essa é a
biografia inicial, né? Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre Sim, sim, seminário, sobre o que você já colocou para que nós falássemos sim. aí. A igreja Taquaruna, né? Isso, presbiteriano de Taquaruna. Ela fica em qual presbitério, Daniel? Região aqui para o Ela pessoal se fica situar no. aqui. Isso, deixa eu falar melhor. A Igreja Presbiteriana de Taquaruna, ela fica no presbitério Vale do Caparaó, na região de Minas, né, conforme eu falei, que é o sino do leste de Minas. E era congregação e se tornou igreja o ano passado, no mês de outubro. Então, ela se tornou igreja no mês de outubro e eu assumi a igreja ali como pastor, licenciado no mês de janeiro. Isso é debaixo da tutoria do pastor Ronérgio, que é o pastor titular lá por enquanto sou licenciado, né? Ah, legal. Que bom, que bom. Não sei se os Beleza. irmãos sabem muito bem, mas a Igreja Presbiteriana de Taquaruna fica próximo à cidade de Alto Caparaó. Alto Caparaó é bem conhecido, né, por causa do Pico da Bandeira, então talvez alguns irmãos ainda não se situaram ainda, mas fica próximo, né? Bem próximo da região de Alto Caparaó. Os irmãos aqui devem conhecer. Eu que estou novo aqui na região, pelo que eu vi aqui no Google aqui, nós estamos 1h30 mais ou menos de distância um do outro, né? Então é bem perto aqui. Mas que bom, Daniel, que bom. Meu irmão, vamos então, vamos pela ordem, né, como diria assim. Sim, Vamos falar então do preparo do ministro, né, a importância do preparo teológico. E por que esse tema, Daniel? E eu sei que nós já discutimos isso em algum momento lá no seminário, né? O Daniel foi nosso companheiro de sala, né? Eu fui companheiro de sala do Daniel e de outros irmãos, né? sim, E para mim é uma alegria tanto ver você já licenciado, quanto o Tiago, que vai ser ordenado agora no próximo sábado, formatura dos nossos irmãos agora no sábado passado também, lá no Mackenzie, né? E isso. outros que já se formaram, já foram ordenados, Daniel Ruvenal, o outro Tiago e o Carlos, né? Então todos atuando aí como reverendo, e para nós é uma alegria ver essa safra. E quando eu estava pensando nisso, em conversar contigo, é justamente pela facilidade que muitas denominações colocam para o pastoreio. Então, dentro do cenário ordinário, podemos assim dizer, né? Dentro do cenário ordinário do evangelicalismo brasileiro, nós vemos as igrejas, pega lá o cara, ele tem o dom da oratória, ou ele sabe um pouco de algum texto da Bíblia, tem um cursinho básico em teologia, e já o coloca para ser um pastor de um ponto de pregação, depois da congregação, e daqui a um pouco ele está como pastor já pela sua denominação. Né? E, claro, a gente não vai focar nas denominações que não são a nossa, não vamos falar delas, não é o nosso objeto aqui, mas é para fazer esse contraste, Daniel. No nosso meio presbiteriano, né, a gente não tem essa facilidade, pelo contrário, a gente tem um longo caminho, podemos assim dizer, né, um longo caminho a trilhar desde o começo. Então, fala para a gente aí, para quem não conhece aqui do nosso público, nós temos pessoas de outras denominações aqui no nosso Instagram, como é o processo de uma pessoa que hoje ela identificou um chamado interno, né? Ela identificou, ela quer ser pastor. Como que Sim, funciona esse trajeto, desde o chamado interno até a ordenação? sim. Então, o chamado interno, ele começa muito, assim, muito pela questão pessoal, tem a questão subjetiva, aquele chamado que arde o coração, que nós chamamos, né? E aí ele se apresenta diante do conselho, que eu vou falar um pouco resumido, né? Para não estender demais. E apresentando-se diante do conselho, ele é passado ali por uma sabatina, né? Algumas perguntas são feitas a ele a respeito desse chamado, para saber se esse chamado realmente é um chamado verdadeiro, né? E ali o pastor ora por essa pessoa e depois, né, dele ser aprovado pelo conselho, ele é levado para um exame também no presbitério, né? E no presbitério ele é examinado
ali por outros pastores sobre esse chamado interno, e depois de aprovado pelo presbitério, ele vai agora fazer, né, todos os trâmites para ir ao seminário, né, fazer a prova, né, e depois de aprovado na prova, que é o vestibular, ele inicia ali no seminário. Só que antes desses processos, geralmente o pastor ele acompanha essa pessoa que já tem esse chamado, porque geralmente a pessoa que sente esse chamado, ele não chega diretamente para o conselho, mas ele vai para o pastor da sua igreja local, para uma conversa e saber se realmente esse chamado é verdadeiro e assim, causa um pouco, vou aqui falar um pouco da minha experiência, né, no início, causa assim muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Porque não são todos os que começam já direto no ministério pastoral. Alguns já estão trabalhando em outra função, que foi o meu caso. E ali o pastor da igreja pela qual eu era membro, ele foi vendo isso ao longo dos anos. Eu era diácono na época, exerci o diaconato, e nos anos pelos quais eu percebi isso, ele foi diagnosticando esse chamado para ver se era verdadeiro. E uma das coisas que me chamou mais atenção, eu vou dizer, o Samuel, foi um vídeo que eu assisti a respeito do chamado. Eu achei muito interessante o vídeo do Heber Campos Júnior, e isso me trouxe uma luz muito grande, porque eu estava com muitas dúvidas, mesmo assim, algumas pessoas da igreja vendo, né? Ah, o Daniel, acho que ele tem o jeito para ser pastor, né? E o próprio pastor falando, né? E outros irmãos. E eu vi esse vídeo e ele fala justamente da questão subjetiva e da questão objetiva. A questão subjetiva é o que nós já falamos no início, né? Que é o chamado interno. Mas a questão objetiva, ela se confirma de fora, né? As pessoas da igreja realmente reconhecendo que você tem esse chamado para ensinar as escrituras e torná-la clara para o povo de Deus, né? Que é o que fala-se resumidamente aqui do vídeo que o Heber Campos Júnior coloca para nós, né? E isso também é enfatizado nas escrituras, né? Até mesmo quando Paulo vai falar ali para os líderes da igreja local, os presbíteros, quando são chamados, né? E tem que ter essa aprovação da igreja. Atos 6 vai falar, né? Pessoas que são levantadas, líderes idôneos, cheios do Espírito Santo. Então, assim, a igreja precisa reconhecer isso. E se não acontece isso, só a questão, o meu coração, né? Aquela coisa, a igreja falando assim, eu acho que fulano de tal não tem o chamado. E se a pessoa insistir, eu creio que comete grave erro, né? E isso vai trazer sérios danos para a igreja de Cristo. Então, acredito que tem duas partes. Tanto a parte subjetiva, o coração, quanto a parte objetiva, que é a igreja confirmando isso. Então, sim, sim. E isso é muito interessante, porque acaba evitando que uma pessoa ela se identifique como pastor, porque ela acha bonito, ela gosta, ou ela vê um meio fácil também de se resolver na vida, né? Infelizmente tem isso, né? E então evita, porque não fica só na parte subjetiva, não é só ela se sentir vocacionada, mas uma vez que ela se sente vocacionada, ela precisa então dar comprovação disso pelo meio ordinário que Deus deixou, que é a igreja, né? E o legal que é a igreja, não é uma pessoa que define o chamado de alguém que se sentiu chamado, né? Isso é bem interessante, né? Então, são duas situações. Não é subjetiva vindo somente do vocacionado, ela também não é uma opinião individual de alguém, seja do conselho, do pastor da igreja, ou seja de alguém que tem uma influência, mas ela é do colegiado, né? A igreja precisa ver isso, confirmar isso, e o conselho então ratifica, né, aquilo que a igreja já está vendo. Então, a gente diz que nós somos pastores antes de nos formarmos pastores. É preciso que já seja visto o pastor em nós. Isso é muito, muito interessante. Mas, ok, ela
passou por isso, foi para o seminário, aí acabou, virou pastor, né? Não, de jeito nenhum. Qual é o próximo passo aí? Eu diria que quando você está indo para o seminário, né, você analisa também a sua formação teológica, né, que é o principal alvo aqui dessa palestra, né, o preparo teológico em si, e ele é muito importante porque você vai exercer o ministério até o final da sua vida. Então, você vai escolher naturalmente aquela instituição que, nesse processo, já te influenciou de alguma forma. Então, seja por amigos, seja pela internet, seja de qualquer forma dentro desse processo. Então, eu falo aqui da minha experiência, né, e com certeza da sua também, fez parte, no caso o JMC, né, que foi a instituição que nós escolhemos para nós passarmos ali 4 anos e sendo ali desenvolvido essa vocação para o ministério pastoral. E ali nós olhamos antes como que essa instituição prepara, né, os seus aspirantes, no caso, antes de entrarem no seminário. Tem ali, eu estava lembrando, enquanto eu preparava aqui essa palestra, daqueles 21 motivos que a gente olha assim no site. Eu creio que muitos olharam isso. Também nós falamos isso em classe, né? Eu lembro das nossas conversas lá no seminário e olhando aqueles depoimentos, e assim, foi uma das coisas que me chamaram muita atenção antes de ir para o seminário, vendo aqueles depoimentos e os 21 motivos. E dentre eles era a biblioteca, né? Porque antes de nós entrarmos no seminário, nós somos como leitores vorazes de livros, né? Além das escrituras, nós lemos muitos livros, então isso atrai muito. Então, e isso também chama muita atenção. E as outras coisas que são colocadas lá. Mas, como você aí perguntou sobre o seminário, a questão do aspirantado, né? É muito importante olharmos sob um prisma mais sério, que por vezes nós esquecemos, mas quando chegamos no seminário levamos assim um choque, né, de realidade, porque não são todos que estão da mesma forma, alguns mais imaturos, outros mais maduros, mas no primeiro e segundo período começa ali já você a ter aulas, inclusive com os pastores que assim, hoje a gente vê de outra forma. Tem duas visões: aquela visão que vemos quando entramos e tem aquela visão que vemos quando saímos do seminário. Então, hoje eu vejo como algo extremamente necessário aquela parte onde os pastores estão nos testando mesmo, para ver se nós continuamos ali ou não, logo no início, né? E isso é muito importante porque a igreja de Cristo, Samuel, é muito séria e é preciso que tenha pastores sérios dentro da igreja de Cristo, e começa nessa parte de experimentar aqueles que estão começando ali no seminário. Então, Sim. E por isso a, a não facilitação do processo, né? sim, Porque eu entendo que algumas denominações, devido ao campo ser muito grande e ter a necessidade, facilita-se então para que a formação de um obreiro. Só que, na verdade, essa facilitação ela é prejudicial, porque você coloca alguém no campo sem o preparo teológico, sem o preparo ministerial completo, e ele vai ter muitas dificuldades. Daqui a pouco nós vamos falar de algumas dificuldades que nós temos, tanto no processo quanto no pós-processo, né? Então, essa dificultação, vamos colocar assim, ou não facilitação, ela acaba sendo benéfica para o processo. Então, nós temos aí do vocacionado interno, né, ou da vocação interna. Você solicita ao conselho, ao pastor da sua igreja: olha, pastor, estou
sentiu vocacionado. O pastor faz alguns testes com a gente para ver se realmente o negócio é sério ou se a gente está se aventurando. Vai para o conselho nos entrevista. O conselho fala, ok, eu gostaria de, no meu caso foi assim, né? Eu gostaria de 1 ano de experiência seu aí. Então, antes de eu ir para a prova, eu tive que ficar 1 ano sobre olhar do conselho trabalhando em escola bíblica, numa congregação e tal, como evangelista. Então, volta para o conselho de novo, é isso mesmo, ok, então beleza, está liberado para fazer a prova. Faz a prova. Se você passa, beleza, você vai lá e conclui. Se você não passa, você tem que ficar mais 1 aninho ali para fazer o processo de novo. E aí, quando você faz, são 4 anos, alguns com acréscimo, né? Tem não só 4 anos, às vezes você tem uns probleminhas no meio do caminho, né? De exegeses e monografias da vida, que faz com que você prorrogue um pouquinho mais, às vezes 4 anos e meio, 5, e quem faz 5, às vezes fica 5 anos e meio, 6, né? E após isso, então, pastor, não, você tem aí a licenciatura, que ela tem uma variedade, ela pode variar de 1 ano a 2 anos, e pode ser feita uma ordenação, pode ser feita uma licenciatura de alguns meses, dependendo da necessidade da igreja e do presbitério, né? Então tem todo um processo. Para quem acha, né, para quem nos vê aqui, fala assim, que legal, ser um pastor presbiteriano é maravilhoso, você tem bastante benefício, mas se a gente for contar as nossas dificuldades de estudar 12 disciplinas por semestre, 12 disciplinas por semestre. Então você pega aí 4 anos e divide aí 12 disciplinas por semestre. A cada 6 meses nós enfrentávamos 12 disciplinas. E nos primeiros 4 semestres nós tínhamos grego, hebraico, inglês e português juntos. Estudar um idioma já é difícil, né? A gramática de um idioma é difícil. Agora imagina 4 gramáticas, né? Com metodologias de professores diferentes, professores com metodologias diferentes. Então, nós passamos por isso, né? Passamos por todo esse processo que dá um total de 10 anos. Né? 10 anos. Talvez um pouquinho menos para uns, um pouquinho mais para outros, mas a média é 10 anos. E aí se forma um pastor presbiteriano. Então, isso, a nossa igreja, né, a nossa denominação, a IPB, ela faz isso justamente para quando chegar o momento de pastorear a igreja tenha realmente um pastor qualificado, testado, provado, e então ele pode exercer aquela função de ser o pastor da igreja local, como é o nosso caso aqui. É um processo desgastante, né, Daniel? E acontece tanta coisa nesse meio, e nós vamos falar um pouquinho dessas coisas que acontecem nesse meio, né? E você tem aí algumas experiências que no meio do curso aconteceu com você, assim como comigo também, né? Que são os dificultadores, podemos assim dizer, né? Aquilo que vai fazer com que a gente perca uma prova, com que a gente perca o tempo de entregar um trabalho, por uma enfermidade, por um casamento, um filho, alguma coisa que surge no meio, né? Então, para você, nesse processo dos 4 anos e do total aí de todo o processo do chamado interno até a sua ordenação, que vai ser daqui a pouco tempo, quais foram, ou qual está sendo, né? Quais foram ou quais estão sendo as maiores dificuldades que você teve ou tem? Sim. Vou começar falando do seminário, né, em si. Foram algumas aquelas quais eu encontrei. A primeira delas é o período de adaptação. Foi a primeira vez que eu fui morar fora, nunca tinha morado fora. Foi difícil para mim no início, mas com as atividades também, né, muitas atividades, como você bem disse, muitas leituras, né, nós lemos aí no primeiro período, se não me engano, foram mais de 1.000 e tantas páginas, né, de livros variados, né, de vários assuntos. Então, para mim, foi um choque de realidade. Eu nunca tinha passado, por mais que eu estava lendo, eu nunca tinha passado por tantas matérias, como você falou aí, pontuou bem. Se não me engano, acho que no primeiro período foram 13 disciplinas, e no segundo eu acho que foi bem parecido com isso, 11 ou 12. Então eram muitas disciplinas para a gente, e todas elas assim, exigindo ao máximo do pastor. E eu acho que não tem que ser diferente, né? Eu acho que tem que
exigir mesmo, porque se baixa um pouco a exigência e vai baixando cada vez mais, acho que tem que continuar, né, essa exigência mesmo, que é muito séria, o ministério pastoral. Mas isso foi difícil para nós, né, para mim também, o contato com as línguas, como você falou, o grego e hebraico para mim foi muito desafiador, e a vida devocional um verdadeiro desafio dentro do seminário, porque você tem contato com muitas matérias, né? Alguns pensam, Samuel, e creio que talvez esse é o pensamento de alguns também na igreja, foi para o seminário para ler a Bíblia, né? Então, esse é o pensamento de muitos. É importante, sim, a leitura da Bíblia, ela faz parte do seminário, só que nós lemos muitos livros, são muitos, muitas páginas de outros livros que são suportes, né, ali para o nosso aprendizado da Bíblia. Então é bem diferente e isso sufoca muito o nosso tempo. E aí é um verdadeiro desafio para a vida devocional. Aí são algumas dificuldades que eu resumi aqui para nós notarmos. E as soluções. Quais foram as soluções que eu tentei fazer durante o seminário? Creio que você também tentou, outros colegas. A primeira delas é cultivar boas amizades. Se não fosse as amizades, fatalmente eu não conseguiria prosseguir e concluir o curso. Ninguém caminha sozinho, ninguém consegue trilhar sozinho o caminho árduo da vida, seja em qualquer lugar. Precisamos de bons amigos para isso. Outra, outra coisa que busquei fazer é buscar ouvir alunos mais velhos, alunos que já estavam em períodos mais adiantados, para saber como que são os professores, por que que eles querem daquela forma, qual a forma que devemos respeitá-los, né? Porque tem professores que exigem uma forma de respeito diferente do outro. Então, como você falou bem, cada um tem a sua didática, cada um tem a sua forma de ensino. Então, isso é preciso que você conheça quando chega no seminário. E ser organizado, isso é muito importante, porque diante de tantas matérias, se você não se organizar, você vai ficar perdido. É preciso que você elabore ali, seja manualmente ou no computador, como vai ser a sua semana, como você vai organizar essa semana e administrar o tempo para que você glorifique a Deus, mesmo diante de tantas dificuldades. É importante para que você faça isso. Então, eu levei dessa forma no período do seminário, essas dificuldades e as soluções encontradas. Sim, sim, isso é muito importante, né? Você ter soluções para as dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho, né? Deixa eu pegar o gancho aqui da amizade. A amizade realmente foi algo muito, muito bonito que nós vivemos ali. Eu fiquei muito feliz que a nossa classe quase toda se formou, com exceção de 3 ou 4, né, que não terminaram o curso. E eu fiquei muito feliz. Eu não pude estar o ano passado na formatura de vocês, porque eu já estava aqui em Minas, mas esse ano calhou que eu consegui ir numa colação de um curso meu do JMC, que também acabou sendo junto com a turma do bacharelado, né? Então, alguns deles estão aqui, né? O Jean, o Caio, o Bruno, né? Que estão aqui vendo a nossa live. Um abraço a vocês, meus irmãos, tá? Sempre bom ter vocês aqui, que são amizades que a gente leva para a vida, né? Alguns a gente se aproxima bem mais, né, Daniel? Já tivemos aqui uma live com o reverendo Carlos Fernando, que a gente se viu no sábado passado, o Fábio Sarmento, e outros, né, outros que a gente vai encontrando aí pelo caminho, e ver que todos eles estão servindo a Deus dentro da fidelidade, né? Temos aqui a Isa mandando uma mensagem aqui para nós, Daniel, dizendo assim: vale a pena, vocês se tornam excelentes pastores. Verdade, Isa, todo esse processo da qual nós estamos falando aqui, que não é um processo fácil, porque ele tem dificuldades. Por exemplo, o Daniel falou as dele, né? No meio do caminho eu tive uma cirurgia, na verdade uma cirurgia dupla, no meio do caminho, e fez com que eu perdesse uma prova, né? E não tinha como eu desmarcar a cirurgia, nem tinha como o professor me dar a prova só para mim, né? Então, acontece no meio do caminho, né? Com outros que tiveram enfermidades com o tratar da esposa, tiveram que parar uma semana do seminário para cuidar da esposa, cuidar dos filhos. A gente entra num processo de pressão psicológica muito forte,
muito forte. Uma das coisas que o seminário nos possibilita também é ter uma psicóloga, né, Daniel, que nos dá o suporte Sim, boa, que é a professora Raquel, né? Então, são dificuldades que vão tendo no meio do caminho, problemas familiares, problemas na própria igreja que a gente trabalha e vai nos afetando também. Só que a gente tem que ter jogo de cintura e achar soluções. Achar soluções, porque o processo ele vai continuar independente dos nossos problemas. Ele vai continuar. Ele não vai parar o processo para dizer assim, vou parar o processo para que você se resolva a sua vida. Não. Ele vai continuar. Então, realmente, é um processo que ele é dolorido, às vezes desgastante, mas é necessário. Né? E realmente, como você coloca aqui, não tem que ser fácil, o importante é o resultado final. Né? Ah, olha só que interessante, Daniel. A Isa Moreira sim. é mãe Quando do Carlos. Carlos. Que maravilha. Teu filho, dona Isa, é uma preciosidade, é um querido amigo que nós cultivamos, um exemplo para nós, né, Daniel? Sempre com a seriedade, sobriedade do Carlos. Né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Carlos. Muito feliz de ter a senhora aqui, né? Mãe do reverendo Carlos. E eu tenho certeza que a senhora tem alegria no coração em ver o que o seu filho se tornou, né? Um homem e agora um ministro do Evangelho. Muito bom ter essas participações assim, nos alegra. Meu irmãozão, ainda continuando dentro desse papo, desse papo gostoso da formação, falamos um pouquinho das dificuldades, das soluções, né? Mas o que você está levando agora, depois de todos esses 10 anos que a gente passou, que nós passamos junto aqui, né? Esses 10 anos aí se formando, muitos problemas ao meio do caminho, alguns, né, Daniel, às vezes as pessoas não sabem disso, mas no meio do caminho acontecem algumas coisas que só Deus explica. Pessoas que desistem do seminário no último mês, faltando da formatura. Outros são recolhidos pelo Senhor, não terminam o processo porque Deus assim recolheu. Outros abandonam a fé no meio do processo, né? E mudam radicalmente a sua vida. E se cumpre aquilo, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Depois você vai ver na formatura lá, as figurinhas já não são 100, 150, mas 30, 40, que são aqueles que perseveraram e se formaram, né? Mas o que você está levando para a sua vida, não falando de ministério, o que você aprendeu nesses 10 anos desse processo do vocacionado até a sua licenciatura agora, e daqui a pouco a ordenação, né? Mas até a licenciatura, o que você está levando? O que isso acrescentou na vida do Daniel cristão, do Daniel servo do Senhor? Sim. Primeiro, antes de entrar no seminário, uma das coisas mais importantes que aprendi antes de entrar no seminário foi olhar, né, para dentro de mim, né, eu como servo do Senhor, como poderia glorificar a Deus, independentemente de onde eu pudesse atuar, e ter a confirmação disso pela Igreja de Cristo, né, como eu disse ao início, e tive, graças a Deus por isso, e as pessoas também que caminharam comigo, seja na igreja local, o pastor, presbíteros, outros irmãos, e quando entrei no seminário, os amigos que caminharam comigo e me fizeram amadurecer enquanto ali seminarista no seminário e agora, né, como pastor, licenciado, crescendo ainda mais, sendo amadurecendo, sendo lapidado pelo Espírito Santo de Deus e quero crescer ainda mais para poder servir mais ao Senhor, seja hoje ou amanhã, servindo mais a Deus dentro da minha capacidade, dentro da minha debilidade, né? Como nós assim vemos nas Escrituras, né? Deus chama homens de barro. Nós somos homens de barro. Nós não somos super-heróis, nós não somos pessoas perfeitas, né? Na Bíblia não tem pessoas perfeitas, são vasos de barro, mas nós sabemos quem é que está lapidando esses vasos de barro, quem é que está formando e moldando-os. Então, esse é o processo. E até o final da vida, nós vamos crescendo e amadurecendo cada vez mais para servir melhor a Igreja de Cristo. E não retroceder,
Como Paulo mesmo diz, né, em uma de suas cartas, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão diante de mim. Então, olhar sempre nesse sentido, né, que nós Sim, podemos sim. servir melhor a Deus cada vez mais, cada vez melhor. E é interessante isso, né, Daniel? De como a gente cresce, como, como a gente cresce na fé realmente, quando a gente está em todo esse processo do seminário, como a gente vai aprender, conforme a gente vai aprendendo, vai cultivando amizade com os colegas, a gente vai tendo a proximidade dos professores que até antes da gente entrar na sala, eles são referências para nós. Daqui a pouco a gente vai falar das referências, né? Mas são homens que a gente admirava pela pregação, pelo pastoreio, à distância. Agora você está de frente, por exemplo, com alguém, né, que você admirava tanto, ou que você admira tanto, e você está ali tendo contato pessoal com ele, podendo tomar um café com ele na cantina, ou mesmo fora do seminário, poder almoçar com o professor, e você fica ali aprendendo aquela, eu chamo de aula extra, né? Que você tem do currículo ali da aula, você tem um momento com o professor que é uma aula extra para nós ali, né? Então isso faz com que a gente cresça, amadureça espiritualmente, né? Tem um monte de gente mandando abraço para você aqui, é o Lucas Craig, acho que é isso, Gabrig, né? Lucas Gabrig, Isso. te mandando um abraço aqui, é da cidade aí. Tem outros irmãos aqui também te mandando abraço aí. Está famoso aí, Daniel, tá? Famoso aí na rede social, né? E pegando o gancho desse momento que eu falei, desse crescimento, que a gente tem contato com não só com os colegas, mas com os funcionários também, né? E é interessante, eu estava vendo aqui as fotos pela rede social aqui da formatura do Instagram, e um dos alunos, ele se reencontrou com um ex-funcionário do JMC, que trabalhou no JMC durante muitos anos, e que hoje trabalha no Mackenzie. Ele postou assim: como é bom te ver, né? Você foi, durante 4 anos da minha vida, você foi uma referência para mim, um funcionário, porteiro, né? E esse porteiro era o reverendo Hermes Maia, diz que ele era o psicólogo dele, quando ele estava estressado, ia lá conversar com o porteiro. E a gente sabe que isso acontece mesmo, né? A gente conversa com o porteiro, com o pessoal da manutenção, o livreiro, a gente conversa com as meninas da cozinha, né, da faxina, e a gente vai criando essa amizade, a gente vai vendo ali histórias que vão servindo para a gente depois, né, quando, como pastor, a gente lembrar dessas boas conversas que tivemos e colocá-las em prática. Então, às vezes, nós vamos com algumas referências, mas ao longo do processo do seminário, nós adquirimos outras referências que às vezes não são nem famosas, né? Por exemplo, vou falar para mim e já passo a bola para você, tá? Quando eu entrei no seminário, poxa, eu falei, vou estudar com uma das maiores referências para mim, que é o reverendo Hermes Maia, né? Poxa, eu estava naquela expectativa, já tinha estudado com ele no Mackenzie, no meu bacharelado, e para mim foi assim, surreal, fantástico, né? Eu admiro muito, né? Como escritor, como pessoa muito agradável, né? Nos momentos fora de aula. Reverendo Sérgio Lima, que além de ser para mim um excelente pastor, né, um modelo de pastor a ser seguido, também tinha expectativa de estudar com o reverendo Sérgio, principalmente na área que ele domina, que é missões. O presbítero Solano Portela, eu não tive a oportunidade de estudar com ele, né? Porque os horários não bateram. Reverendo Leandro, também não tive a oportunidade de estudar, mas eram homens que a gente estava ali, Felipe, reverendo Ageu, poxa vida, reverendo Ageu, a gente até tremia assim, né? Falou assim, vamos entrar na sala e estudar com o reverendo Ageu, que é uma referência para nós, um homem correto, um homem de Deus, né? Então a gente ficava nessa expectativa. Para você, quais as referências que você construiu ao longo do seminário? Foram aquelas que você já entraram com ela, ou ao longo do seminário você adquiriu outras referências para o ministério? Isso é importante, a sua parte final da sua pergunta, né? Porque pode acontecer isso ou aconteceu com outras pessoas, ou aconteceu com você mesmo, os demais irmãos que estão aí, né? Que colegas de classe. Comigo aconteceu um pouco diferente, né? Tenho até hoje, né? Como referência essas pessoas, mas quando eu entrei no seminário, mudou um pouco esse panorama. Por exemplo, eu até hoje tenho como referência o Ageu, o Éder Campos Júnior, como você falou e citou, outros também que nos deram aula,
mas dentro do seminário a gente constrói ali uma relação pessoal até mais com alguns, e não com todos, né? Alguns a gente não consegue ter acesso, né, por mais vezes. Sim. E uma das pessoas que eu vi assim que foi muito amigável enquanto a gente estava ali estudando, fazendo as exegeses, como você falou ao início, era o Hermes Temaia. Hermes Temaia passava ali e falava assim: vou tomar um café. Poxa, E ele era muito de fazer isso, e às vezes a gente estava ali numa dificuldade terrível, tentando achar um jeito melhor de fazer aquele trabalho para entregar para o professor, porque a gente nunca fazia o trabalho de qualquer maneira, a gente queria dar o nosso melhor, né? E isso é bom, né? Porque hoje em dia isso a gente acaba afetando no nosso ministério, né? Então ele chamava e a gente ia. E não era uma vez só, não. Ele passava 1 ou 2 semanas, estava lá o MC Maia, vamos tomar um café, vamos tomar um café. E às vezes chamava para também, teve uma vez que ele chamou a gente para ir numa churrascaria. Então ele era muito assim próximo dos alunos, tinha uma relação próxima, amigável. E isso foi muito bom, né? E aí, como você falou também, as outras amizades que construímos, o porteiro, né, as faxineiras do seminário, né, no início tinha o Laurete, né, que a gente Laurete. construiu ali uma amizade com ele, que depois ele trabalhou, foi trabalhar em outro setor, né, não estava mais trabalhando no seminário, mas a gente vai construindo ali alguns relacionamentos que foram importantes para nós Sim, sim. e Os capelães, né, que Daniel? Os os capelães, né? capelães, o Márcio, né, depois o E, reverendo Tito, que foi assim muito bons na nossa formação também enquanto pastores, né? Visitava lá o alojamento, né, faziam visitas, levando a ceia para nós lá, os seminaristas, e tínhamos ali um culto, né? Isso era muito bom, né? Eles visitavam, almoçavam. Alguns professores também foram almoçar no nosso alojamento, que legal. e isso era muito bom, né? O Ageu esteve lá almoçando conosco, Que bom, e então a rapaz. gente tentou criar esses relacionamentos, por mais que o professor não era tão acessível por causa da rotina dele muito intensa, a gente chamou muitos professores para almoçar conosco lá e conversar, e aí eles trocavam experiências de ministério conosco, e a gente aprendia muito com eles, e isso fica marcado para sempre, né? Como Sim, você fica porque essa aproximação de um cafezinho, de um almoço, ela, querendo ou não, a gente naquela tensão acaba abrindo a nossa mente, a gente volta para o trabalho já parece que despertou, abriu uma chavinha ali, a gente consegue engrenar ali, né? Então, são contribuições que os professores dão, que eles nos dão, que talvez eles não saibam, mas, ou talvez saibam, né? Por isso fazem, né? Dessa importância de ter essa proximidade. Dona Isa mandou mensagem aqui para você, Dani. Ó, tá, olha só que privilégio, ó. Tá nas orações, tá nas orações dela, adotou você e sua esposa, né? Que maravilha aqui. A Dona Isa adotou você nas orações aqui. Que bom, viu? É sempre bom ter pessoas orando por nós, né? E é muito bom isso porque fortifica também, nos fortifica e nos ajuda nas batalhas que são muitas, né? Não só nesse processo, mas agora já no próximo estágio, né? Da nossa caminhada, né? Então nós temos o processo, nós temos as dificuldades e temos que arrumar soluções para elas, né? Para que a gente não fique estagnado. Temos o legado que nós levamos para a vida nesse crescimento, temos as amizades e as referências do seminário, né? E agora eu quero falar nesse restante de tempo que nós temos aqui dessa importância do preparo, né, teológico, né, teológico. Porque o que acontece? Quando nós falamos de teologia, né, e isso a gente aprende no curso básico de teologia, quando se fala teologia, as pessoas falam assim: vou fazer teologia não, porque fazer teologia esfria. Ah, não vou fazer teologia não, porque a letra mata o espírito, né? Aquela exegese que não existe, né, na Bíblia. Então, muita gente, né, até mesmo no nosso meio presbiteriano, viu, Daniel? Eu tenho tido essa péssima experiência das pessoas acharem que não é importante a teologia, acharem que o pastor ele precisa ser um pastor e não um teólogo, quando na verdade não dá para desassociar o pastor do teólogo, né? Então elas colocam lá: não, mas nós não precisamos de um pastor que fale grego, hebraico, que fale
o vernáculo da língua portuguesa, ou que fale, ou que tenha conhecimento científico, geográfico, arqueológico, ou outra ciência que seja, né? Eu quero o pastor que vai visitar minha casa, eu quero o pastor que vai me aconselhar, eu quero o pastor que vai pregar as escrituras, né? Então eles desassociam isso. Então, fale para a gente um pouquinho disso, essa importância, né, baseado, claro, na sua experiência, a importância do preparo teológico e também uma palavra de incentivo às jovens como nós, né? Eu me considero jovem ainda, tá? Desculpa aí, mas jovens como nós que estão neste caminho e estão ouvindo isso. Olha, não precisa fazer teologia, não. Ora a Deus, se Deus vai, se você for um pastor, Deus vai abrir o caminho, né? Então, fale um pouquinho disso, da importância do preparo teológico, de verdade, o preparo teológico, e uma palavra de incentivo a esses jovens que estão aí ouvindo esse balbuciar de palavras palavras que desencorajam a pessoa a estudar teologia. Eles distorcem um pouco aquele texto, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Isso. E esse texto não está falando sobre a ausência de teologia. Se estudarmos o contexto ali, vamos ver, né? Porque todo texto tem um contexto por detrás dele, né? O que as pessoas geralmente por influência justamente não tem como não falar, né, do neopentecostalismo, do pentecostalismo, acaba pegando um versículo separado e só foca naquele versículo. Esquece que aquele versículo está inserido num contexto maior dentro do livro inserido nas Escrituras. Então, pega esse verso e não sabe o que ele está dizendo. Só que nós percebemos que a teologia ela nada, resumidamente, é o estudo de Deus, estudo da pessoa de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, você entender Deus na sua essência, até onde podemos entender, e é preciso que você saiba disso, é preciso que tem um livro, né, que eu gosto muito desse livro, quero até deixar aí como indicação para os irmãos e todos, né? Não vou aqui indicar muitos livros para não assustar muito os irmãos, né? Porque no seminário a gente Sim, tem muitas indicações, né? muitas. Mas Somos Todos Teólogos, do R6 Pro, é um livro que mostra que não tem um cristão que não é um teólogo, né? Ele se tornou um cristão, então, logicamente, ele é um teólogo. Ele defende uma teologia. Até aquelas pessoas que estão andando errado, né, em algumas igrejas, né, pelo falso ensino, por falsos mestres estarem ali, eles defendem uma teologia. Aí nós vamos ver, né, se ela é boa ou é má, né? Então, a boa teologia ela é extremamente benéfica. É que nós vamos falar dos benefícios dessa teologia. A teologia ela traz não só conhecimento, que às vezes as pessoas pensam assim, teologia é para pastor, pastor que estuda, então o pastor que tem que lidar com teologia. Não, é muito pelo contrário. A teologia ela vai aquecer o coração do crente. O coração precisa ser aquecido. Uma forma dele ser aquecido é ele conhecer o Deus que ele vai adorar. Não tem como você adorar um Deus que você não conhece. Sim. Então, para conhecer a Deus, você precisa conhecer a teologia por detrás das Escrituras. Dentro das Escrituras tem teologia, né? De Gênesis a Apocalipse. Você percebe, por exemplo, a teologia da aliança. Ela começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Então é preciso que você conheça. Por quê? Qual era o propósito de Deus chamar Abraão, quando ele vai chamar ali, lá em Gênesis capítulo 12, para ele sair da terra dele, ir para uma terra que ele ainda nem conhecia, né? E lá em Gênesis 15, verso 6, ele crê em Deus e isso é imputado para a justiça. Abraão crê em Deus, ele converte, né? Então você vê ali Deus fazendo alianças com o homem desde o início. Você vê aquele pacto de obras que Deus faz com Adão ali logo no início, para que se ele desobedecesse a ordem que ele havia dado para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente viria a morte.
Então você tem que entender por que que Deus coloca essas coisas para o homem. O que está por detrás disso? Então isso tem teologia. Então isso tudo faz parte das Escrituras. Não é simplesmente ler o texto, né? Se você chegar e ler a Bíblia pura e simplesmente, eu vou ler aqui o verso que está contido aqui nesse capítulo, nesse livro. Mas se você não entender o que está escrito ali, você simplesmente vai ler. E por detrás nós bem sabemos que há uma teologia. Cada livro das Escrituras tem um propósito que é escrito, né? Você vê isso de maneira muito clara quando você vai estudando a fundo os livros das Escrituras, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de ler Apocalipse, por exemplo. Fala assim, não, eu não vou ler Apocalipse não, porque Apocalipse é terrível. Vai falar sobre coisas que eu não quero ficar lendo porque vai me aterrorizar. Então tem esse lado místico pelo livro de Apocalipse. Não, Apocalipse foi escrito para confortar a igreja. Então, olha a importância da teologia aí. Então, isso é importante para todos os crentes, né, entenderem que a teologia não afasta o crente, pelo contrário, a teologia aproxima o crente de Deus cada vez mais, fazendo com que o coração seja aquecido pelo Espírito Santo. Esse é o propósito da teologia. Sim, e é importante, como você bem colocou, né? Se uma pessoa quer conhecer a Deus, ela precisa conhecer a sua palavra, precisa conhecer a Deus. Então se eu ler a Bíblia, eu vou conhecer a Deus. Claro, se você ler a Bíblia e seguir a Bíblia, claro que você vai conhecer a Deus, a palavra está ali. Mas como entender temas tão complicados das Escrituras sem um estudo teológico? Sim. A gente diz que é como você dá uma ferramenta para quem não sabe usar. Né? É como você dá colocar um carro na mão de quem não sabe pilotar. Então, as Escrituras estão ali prontas para qualquer pessoa ler, mas tem coisas que são muito complicadas de se entender sozinho. Por isso, a teologia vem para nos ajudar a compreender esses temas tão difíceis, como você colocou, a teologia da aliança, a encarnação de Cristo, né? A predestinação, né? O próprio livre-arbítrio em Adão e como que isso acontece em Adão, mas nós não temos isso em toda a raça humana posterior ao pecado, como foi a queda. Né? Então nós temos todos esses temas espalhados nas Escrituras de que um estudo teológico é necessário para que a pessoa necessita para que ela possa, então, conhecer a Deus de fato como Ele é. E é interessante que pessoas que falam isso, não precisamos estudar, mas elas se esquecem que o próprio Jesus, né, estudou o que tinha de Escritura na época. Né? A própria Bíblia fala que ele crescia e se fortalecia, ou seja, crescia no conhecimento, ele estudava também. Os profetas estudavam a Torá. A lei era estudada, né, como diz o salmista, de dia e de noite, né, ou seja, numa fala que era constante, ou seja, o salmista se debruçava em cima da lei, estudar. Então, todos os grandes homens, Paulo, por exemplo, né, Paulo era um homem fora do seu tempo, acima do seu tempo, estudando. Né? Então, aqueles que defendem que a teologia ela esfria ou ela engessa, como eles gostam de usar, a fé, eles estão deixando de descobrir ou descortinar os grandes temas da Bíblia que estão ali. Quando você estuda, pelo contrário, você fica mais fervoroso, você fica mais crente, você se encanta. Eu, pelo menos, quando eu estou estudando algum texto, teologicamente, eu fico assim, eu paro e falo assim, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Que fantástico! Como o Senhor é espetacular, como o Senhor é maravilhoso, como que eu li esse texto 10 vezes e eu não tinha visto desta maneira, estudando teologicamente, pegando referência aqui, vendo o que alguém já falou anteriormente. Né? Então, o preparo teológico ele é essencial. E é por isso, Daniel, eu creio que você há de concordar comigo, né? É por isso que nós temos no Brasil uma pobreza na pregação, podemos assim dizer, e no pastoreamento, né, das igrejas
tradicionais, podemos assim dizer, essas igrejas que estão aí na mídia, ou que são mais famosas, mais acessíveis ao público, né? São pregações totalmente descabidas, fora das escrituras. Sim. Eu estava comentando com alguém ontem, né? Um pastor usando palavras indecorosas em cima do púlpito, né? Usando termos chulos em cima do púlpito para reforçar o seu pensamento irado, né? Então, você tem gracejos, como Spurgeon diz, né? A gente aprende isso no primeiro ano do livro do Spurgeon, né? Que nos últimos dias a gente teríamos, ele usa o termo palhaços em cima dos púlpitos, né? Que eles não se dedicariam ao estudo das escrituras e fariam gracejos. E nós estamos vendo o que Spurgeon, vamos colocar assim, profetizou nos seus tempos, né? De como seria os pastores dos últimos dias, né? Então nós temos essa dificuldade. A falta de preparo leva igrejas ao enfraquecimento espiritual. Leva igrejas a literalmente regredir. Então esse é um cenário bem preocupante. Deixa eu ver, nós temos aqui mais um comentário. Temos um comentário aqui da Rosângela, ela coloca assim: e se a pessoa sente o chamado para ser pastor, mas os irmãos não veem isso, o que pode acontecer? E como isso pode ser tratado na igreja? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. A pessoa sente o vocacionado, mas a igreja em si não vê isso, né? E essa pessoa continua insistindo no chamado porque ela tem uma vocação interna, o que você falou que é o subjetivo, né? Como que a igreja pode tratar isso, Daniel? Sim. É uma boa pergunta, né, da Rosângela. Obrigado aí pela pergunta, né, Rosângela? É uma pergunta bem pertinente. Como nós falamos, há dois aspectos que nunca podem ser dissociados, né? O aspecto subjetivo, que é aquele chamado interno, aquilo ali tem que queimar no seu coração, né? Não se exclui isso, jamais. E também a confirmação da igreja. Como você perguntou, às vezes a igreja não reconhece isso. É bom que o candidato que às vezes fala assim, eu acho que o meu chamado é esse mesmo, mas talvez não seja o momento ainda, às vezes não é o momento dele ser reconhecido. Talvez não é naquele ano, talvez vai ser no ano seguinte, e Deus quer trabalhar alguma coisa naquele coração. Então ele precisa passar por um processo, e o pastor tem que estar atento quanto a isso, e colocar esse irmão para poder pregar a palavra em alguns momentos, colocar ele para dar uma palavra no aniversário, dirigir uma reunião de oração e ir testando esse candidato para ver se realmente o chamado dele é eficaz. E nesse teste, eu acho que responde à sua segunda pergunta, né? Como que isso pode ser tratado na igreja? Tratar seria dessa forma, né? E testando, fazendo esses testes nesse candidato, e ver se a igreja vai reconhecer ele em algum momento. Como que ele fala? Como que ele tem zelo pelo rebanho de Cristo, né? Como o Samuel falou, às vezes alguns estão usando o púlpito para falar palavras de baixo calão, palavras que não são oportunas, e fazem isso, estão fazendo isso por quê? Talvez, muito provavelmente, porque em algum momento eles não foram testados nessa parte, né? Se realmente a vocação deles era verdadeira. E precisa desse teste para que saiba se ele realmente é um servo de Cristo e se converteu a Cristo. Isso é importante demais, porque uma pessoa convertida, eu acho bem difícil ele usar o púlpito para fazer essas coisas, sabe? Eu tenho dificuldade, Samuel, de acreditar que uma pessoa convertida usa o púlpito para fazer essas coisas, Eu também. porque é muito sério. É como diz um outro pastor, né? Ele fala assim: céu e inferno não são uma piada, e não são mesmo, são coisas seríssimas. Então, deve ser tratado com muita seriedade, né? É que Não sei se infelizmente, respondeu a pergunta da Rosângela, né? isso, se não respondeu, Rosângela, nos direcione. É que infelizmente para o público fora do meio reformado, esses pastores famosos que estão sempre aí
se mostrando, né? Eles usam esses artifícios, né? E acham que estão certos, né? E claro, uma pessoa que se sente vocacionado, se ela se sente vocacionada, ela precisa mostrar isso para a igreja, né? Ela precisa deixar claro isso à igreja. Então, ela vai mostrar que tem um temperamento até para receber crítica, que ela sabe receber crítica, humildade, né? Humildade, zelo pela igreja do Senhor, responsabilidade com as tarefas que lhe são confiadas, e ela vai ser um estudante de fato. Ela vai estudar, ela vai buscar o conhecimento, ela vai deixar claro que ela está fazendo a parte dela, né? Ela vai buscar fazer aquilo que lhe compete. E o que não lhe compete, claro, Deus é quem vai fazer, né? Esse Marcão tá de brincadeira com a gente aqui, né, Dani? Olha só que piadice esse Marcão, viu? Entendeu? Falar nada, viu, Marcos? Deus abençoe você, meu querido. Você e sua família também, viu? Daniel, chegamos ao fim, meu irmão. Eu quero te agradecer mais uma vez por atender o nosso convite. Deus te abençoe, viu? É muito bom tê-los aqui. Aí, Marcão. Marcão é cheio de piada, né, Marcos? Eu vou convidar você também para vir aqui, viu, Marcos? Se me aguarde aí. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você. Deus abençoe a igreja onde você está já pastoreando e daqui a pouco será ordenado, né? E estou muito feliz por isso. Deus abençoe a sua esposa. Essa novidade eu não sabia, né? Muito feliz por você, meu irmão, viu? Que Deus continue te abençoando aí e que venham a próxima geração aí debaixo da bênção de Deus, tá? E muito obrigado. Deixa uma palavra agora para nós aí, uma palavra diante de tudo que nós falamos para o nosso público aqui, né? E obrigado a todos vocês que participaram aqui. Dona Isa, muito obrigado pela participação. Rosângela, Marcos, Jean, o Bruno, o Caio e os demais aqui. Deus abençoe vocês e as suas igrejas. Você, meu irmão. Eu queria deixar a palavra, né? Eu separei aqui uma palavra que fica lá em Efésios. Eu estava preparando essa palestra e que me chamou a atenção é a questão dos dons, Efésios 4, 11 e 12, e lá diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastor, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí ele termina ali dizendo, né, qual é o propósito disso. Ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse é o propósito dos dons concedidos à igreja. E se o seu chamado é para ser pastor da igreja, então o seu propósito deve ser o aperfeiçoamento dessa igreja pela qual você foi chamado. E dentro da sua função também é o aperfeiçoamento da igreja, é o crescimento dessa igreja que é orgânica, é uma igreja em que ela é una num só propósito, que é glorificar a Deus. Então, que esse seja o seu propósito e que você saiba reconhecer esse dom. Nós falamos muito aqui, né, da questão subjetiva e objetiva. Estamos vivendo um tempo de muito subjetivismo, né, olhando só mesmo aquilo que eu sinto. Eu sinto e logo eu vou ser pastor, eu vou ser aquilo, outro, né, e tudo mais. Mas tem a parte objetiva. A igreja precisa reconhecer. Então, que nós saiamos daqui com esse aprendizado de que precisamos olhar essas duas coisas para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo, que carece muito, né, Samuel? Muito. A igreja de Cristo carece muito de bons ministros da palavra para que ela possa crescer realmente debaixo da orientação do Senhor e não de falsos mestres e falsos profetas, porque hoje nós estamos vivendo tempos assim. Então, que a igreja seja servida de bons pastores. Amém. Nosso Deus. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você e sua família. E um abraço a todos vocês aqui. Próxima semana a gente volta na nossa live aqui pelo nosso canal da Igreja Presbiteriana em Dionísio. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe.